Atos capítulo 11, versículo 19 ao 26 diz: então, os que foram dispersos, o texto já está aí para você acompanhar e a gente ganha tempo, mas você pode abrir aí também no seu celular ou abrir da sua Bíblia física, Atos 11, 19 ao 26. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Enviaram Barnabé então até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente uniu ao Senhor, e partiu então Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Preste atenção nisso. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Atos 13, do 1 ao 4 diz que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, depois de jejuarem e orarem, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Meus irmãos, que Deus fale conosco essa noite, que a luz da sua palavra ilumine o nosso coração, nosso entendimento, a revelação das Escrituras possa descortinar os nossos olhos para aquilo que Deus quer derramar sobre nós essa noite. Eu gostaria que você participasse dessa pregação junto, não só apenas ouvindo, mas que você de alguma maneira participasse, crendo, concordando em alguns momentos necessários, para que nós possamos construir juntos nesse lugar um ambiente propício para tudo aquilo que Deus quer fazer ainda hoje, amém? Meus amados, quando nós olhamos para a igreja de Atos, o livro de Atos, nós não estamos apenas olhando a história da igreja. Nós conseguimos enxergar o Espírito Santo se movendo e formando um povo que vive um evangelho de maneira visível, pública e transformadora. A primeira grande expressão da igreja acontece no livro de Atos, no capítulo 2. Ali, no derramar do Espírito Santo, nasce uma comunidade. Nasce uma comunidade marcada por 4 pilares inegociáveis. A Bíblia diz em Atos 2:42 que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Já em Atos 2:43 o texto diz que em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. A igreja primitiva, ela não impactou Jerusalém por estratégia de crescimento, mas por uma convicção espiritual. Ela nasceu cheia da presença do Espírito Santo. Havia temor no Senhor, havia amor genuíno entre as pessoas, os irmãos, havia manifestação do poder de Deus. E isso produziu um testemunho tão forte que em Atos capítulo 2, versículo 47, vai relatar que a cada dia o Senhor lhes acrescentava mais pessoas que iam sendo salvas. Uma igreja que impactou o seu tempo, impactou a sua história. Maravilhoso isso. As pessoas chegavam, as pessoas sentiam o impacto da presença do Espírito, a vida dessa igreja. E com o avanço do livro de Atos, nós percebemos que esse mover do Espírito Santo,
ele não ficou isolado apenas na igreja em Jerusalém. Não, ele prosseguiu. Porque o que mudou, queridos, não foi a presença do Espírito Santo, que permanece a mesma, e permanece enchendo a sua igreja, e permanece manifestando o seu poder. O que mudou foi apenas o cenário. Agora nós estamos falando de uma igreja em Antioquia, uma igreja que nasceu por conta de uma perseguição. Os discípulos em Jerusalém começaram a ser perseguidos, e a Bíblia diz e conta em Atos capítulo 8, versículo 4, que os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. É maravilhoso nós entendemos que aquilo que aparentava ser algo que iria bloquear o avanço do evangelho foi exatamente o que Deus usou para espalhar o evangelho. Você sabia, queridos, que existem situações que acontecem na nossa vida, no nosso cotidiano, dores, sofrimentos, às vezes perseguições, aonde os nossos olhos enxergam apenas como um bloqueio, que nós não podemos avançar, nós ficamos paralisados. Mas talvez sejam essas dores, talvez sejam essas situações que têm pressionado você, que Deus quer usar para espalhar a mensagem do evangelho. É nesse contexto então que nasce a igreja de Antioquia. Os que foram dispersos, está em Atos capítulo 11, diz que os que foram dispersos pela perseguição, alguns chegaram até Antioquia, anunciando o evangelho. Eles saíram de Jerusalém, mas chegaram a Antioquia, anunciando a palavra de Deus. Antioquia era uma das cidades mais importantes do Império Romano, estratégica, porém profundamente pagã. Ela era marcada por uma diversidade cultural de muitos povos, muitas outras pessoas, intelectual e religiosa. Veja bem, um ambiente improvável para o evangelho florescer, mas perfeito para o testemunho ser provado. Essa igreja não nasce de um plano institucional, mas do transbordar de vidas transformadas. Homens e mulheres que entenderam que a igreja não era um lugar apenas para se ir, mas era algo que se devia carregar. Por onde eles iam, eles eram igreja. A Bíblia diz algo tão maravilhoso em Atos 11, 21. A palavra diz que a mão do Senhor estava sobre eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Meus irmãos, a boa mão do Senhor repousa sobre pessoas comprometidas com o testemunho do reino. Quando você se compromete com esse testemunho do reino, com a expansão do reino, a mão do Senhor está sobre você. Antioquia se torna então um novo marco na história da fé cristã. Maravilhoso entendemos, não apenas porque cresceu, mas porque formou discípulos visivelmente parecidos com Cristo. E toda vez, meus amados, que uma igreja entende quem ela é, o mundo ao seu redor muda, as coisas se transformam. Quando uma igreja entende a sua identidade, como uma igreja se manifesta com o propósito pela qual ela foi chamada. Exatamente sobre isso que eu quero falar com você essa noite. Não sobre uma igreja que frequentamos, mas sobre uma igreja que somos. Eu não quero falar da instituição do prédio Comunidade Cristã de Ribeirão Preto. Eu quero falar da igreja que é você, da igreja que sou eu, a igreja que nós somos nessa cidade. Porque é uma igreja que, como Jerusalém e Antioquia, impacta seu tempo pelo testemunho de Cristo. E quando nós falamos de DNA, nós falamos da nossa identidade, nós falamos da nossa natureza, nós falamos da nossa essência. E esse DNA se manifesta em marcas muito claras. A pergunta que devemos fazer essa noite não é o que Antioquia fez para impactar o seu tempo, mas é o que havia dentro de Antioquia que impactava as cidades e as pessoas ao seu redor. E sabe, amados, eu começo dizendo que Antioquia era uma igreja com caráter. Fala comigo, caráter.
Quando nós lemos o texto, e eu separei um pedaço dele aí, uma parte de Atos capítulo 11, versículo 23. A Bíblia diz que depois que esses irmãos começaram a crescer, pessoas eram ganhas, a mão do Senhor estava sobre ele, e todos os dias pessoas se convertiam, havia um crescimento, algo que não foi planejado, aconteceu pela vida de pessoas disponíveis em levar o evangelho. Então Jerusalém envia Barnabé, um líder cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, cheio de conhecimento, para ajudar o início dessa igreja que estava nascendo e precisava de formação. E quando Barnabé chega ali em quando Barnabé chega em Antioquia, Atos capítulo 11, versículo 23, a Bíblia diz que vendo a graça de Deus, alegrou-se. Eu acho interessante, meus irmãos, que Barnabé, ele não chegou em um lugar e se impressionou com uma estrutura. Barnabé não chegou naquele lugar e se impressionou com as programações daquela igreja, com os movimentos que ela produzia. Não, o que impressionou Barnabé foi que ele viu que a graça de Deus estava ali. Era algo visível, era algo perceptível, porque Antioquia era uma igreja viva, uma igreja de caráter. A graça não estava apenas sendo pregada, mas estava sendo vivida. E Barnabé conseguiu perceber isso. Sabe, meus queridos, a graça de Deus, ela se torna visível quando o evangelho transforma o nosso interior. Porque nós não fomos chamados para viver de aparência, mas fomos chamados para viver uma vida entregue, radical, totalmente ao Senhor. E quando o evangelho transforma o nosso interior, as pessoas percebem. Eu posso olhar para algumas pessoas aqui, que eu conheço um pouquinho da história, eu posso dizer que você está muito mais lindo do que um tempo atrás. A nossa vida, ela se enriquece quando nós temos uma transformação genuína por dentro, no nosso coração. Nós não somos uma igreja que vive de aparência, somos uma igreja que revela a nossa essência. E Jesus quer mudar o nosso interior totalmente. A igreja de Antioquia nos ensina sobre a importância do testemunho pessoal. É importante entendermos que por onde nós andamos nessa cidade, no nosso trabalho, aonde você estuda, aonde você vive, você precisa refletir a mudança interior. Aliás, permitir que Deus transforme o seu interior. Porque se você permite isso, que o seu caráter seja moldado segundo o caráter de Cristo, as pessoas irão perceber. As pessoas irão ver a nossa mudança. E a igreja nos ensina sobre isso. Antes de ser uma igreja que envia, nós precisamos ser uma igreja que vive. Antes de anunciarmos Cristo com a nossa boca, nós revelamos Cristo com a nossa vida. Foi o que Jesus declarou em Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai. As pessoas, quando olharem as nossas boas obras e verem que a luz de Deus está em nós, o Pai será glorificado. Meus queridos, nós estamos vivendo um tempo na sociedade onde estamos sendo observados o tempo todo. A sociedade nos observa atentamente o comportamento dos cristãos. Somos conhecidos como um país cristão. A pergunta que eu me faço todos os dias é por que esse país ainda não mudou tanto? Por que tanta coisa continua suja, corrupta? Porque onde o cristão está, um verdadeiro cristão, o ambiente muda. As coisas acontecem de uma maneira que seja da vontade do céu e de Deus. E nós estamos sendo observados, o comportamento cristão, a fé está em evidência, mas também está sendo muito questionada. E é nesse cenário, meus irmãos, que o caráter se torna o maior argumento do evangelho. É num cenário desafiador, de questionamento, que aquilo que as pessoas precisam ver é muito além do que aquilo que elas vão ouvir da nossa boca, mas é aquilo que elas vão ver nas nossas próprias vidas. Você entende o que eu estou falando essa noite?
Nós não somos igreja quando estamos reunidos, somos igreja quando ninguém está olhando também. Nós somos igreja quando somos confrontados a escolher entre a conveniência e a obediência. Nós somos igreja quando os valores são testados no cotidiano e no dia a dia. Sabe, amados, eu posso dizer que eu sou igreja quando eu escolho viver em santidade. Quando eu sou igreja, quando as minhas atitudes confirmam a minha fé. Eu sou igreja quando minha vida aponta para Cristo. Charles Spurgeon disse que uma vida santa tem mais poder do que 1000 sermões sem vida. A sua vida prega por onde você vai. Você é uma manifestação do reino de Deus nessa terra. O mundo pode rejeitar a nossa mensagem, mas não consegue ignorar uma vida coerente. Ela confronta a corrupção. Uma vida coerente, honesta, ela confronta os erros dessa geração. Interessante que em Antioquia tinha um testemunho tão visível, que a Bíblia diz em Atos 11:26, que em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez reconhecidos, chamados cristãos. Queridos, isso não é um elogio religioso, não. Isso não é elogio de alguém que está dizendo, olha, os religiosos discípulos de Jesus, não. O que aconteceu em Antioquia é que a cidade viu, a cidade analisou, a cidade observou, percebeu e entendeu de fato que eles se pareciam com Cristo. O que eu quero te dizer, queridos, que não é apenas o que você posta nas suas redes sociais que vai impactar o mundo, mas é a sua vida no cotidiano, é no seu trabalho, é na faculdade, são nas escolas, é no prédio onde você mora, é no grupo de WhatsApp que você participa. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, se parece com Cristo. Nós precisamos carregar essa mensagem de caráter. Os discípulos foram reconhecidos pela maneira de viver, um testemunho visível, coerente, inegociável. Ah, meus irmãos, nós precisamos ver isso. O apóstolo Paulo vai dizer, 2 Coríntios 3:2, vós sois a carta de Cristo, vós sois a carta, a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, manifestando-vos como carta de Cristo. Pode ser, queridos, que algumas pessoas nunca vão ler a Bíblia, mas elas estão lendo as suas atitudes, elas estão observando você, e você é uma mensagem, você carrega uma mensagem. Quantos entendem isso? Digam amém. O caráter não é um detalhe da fé, o caráter é o texto principal da fé. Eu creio nisso, queridos, eu sei. Eu tenho orado para que a gente possa viver a essência desse evangelho, dessa mensagem, dessa igreja que nasceu de discípulos cristãos verdadeiramente. Sabe, caráter sozinho também não se sustenta. Nós precisamos de um fundamento, de algo que nos ajude a sustentar o nosso caráter. Eu posso te dizer também que a igreja de Antioquia era uma igreja cheia da palavra. Fala comigo, palavra. Santa palavra que o Antônio disse aqui agora há pouco. As santas escrituras. Essa igreja era carregada da palavra de Deus. A igreja de Antioquia não foi apenas uma igreja empolgante, apaixonada, mas era uma igreja ensinada, discipulada, fortalecida na palavra. Atos 11:26 diz que durante o ano inteiro se reuniram com a igreja, e ensinaram a muitos. Barnabé trouxe Saulo, foi buscar ele lá em Tarso, para formar uma equipe, uma escola de crescimento, de ministérios. Falou, Paulo, me ajuda, porque eu tenho um trabalho, um desafio, eu preciso formar essas pessoas. Há um avivamento acontecendo, há algo novo, e nós precisamos preparar essas pessoas. Sabe, amados, nós vivemos um tempo de muitas vozes, de muitas opiniões e pouca profundidade na palavra. Gente comentando sem saber, heresias escandalosas, pouca profundidade na palavra. A informação em excesso, mas a formação está escassa. Sabe, nesse cenário, o testemunho só permanece firme quando a palavra é a nossa referência final.
Tiago capítulo 1, versículo 12 vai dizer: sede praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A Bíblia, meus irmãos, ela não foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas para transformar a nossa vida. Quando eu medito, quando eu ouço, quando eu recebo a palavra de Deus, isso não é apenas para o meu conhecimento, mas é para a minha transformação. Eu não sei você, mas eu ainda estou num processo de transformação. Existem, momentos em que eu sou confrontado pela palavra de Deus, e aquilo gera, uma contrição no meu coração, e eu preciso mudar, eu preciso adequar a minha vida de acordo com o manual que Deus me deu. Outro detalhe importante é que o texto não vai dizer que Paulo e Barnabé pregavam apenas grandes mensagens. Não, a Bíblia diz que eles ensinaram o ano todo. Isso para mim me revela um processo. Isso para mim me revela um processo e não apenas um evento. As pessoas querem buscar hoje algo momentâneo, um vídeo de TikTok para que transforme a sua vida em 15 segundos. Uau, que mensagem poderosa! Havia um processo. A igreja de Antioquia entendeu que crescimento saudável passa pela formação de discípulos. E hoje, meus amados, você precisa entender isso, porque nós somos uma igreja. Nós carregamos essa mesma convicção. Essa igreja que você está, a Comunidade Cristã de Ribeirão Preto, nós celebramos cada vida que chega, cada vida que se rende ao Senhor. Que pena que hoje à noite nós não tivemos, mas pela manhã estávamos cheios de pessoas entregando, e nós celebramos, valorizamos isso. As pessoas estão vindo feridas, machucadas, mas nós não paramos por aí. O nosso propósito é dar sequência na formação daqueles que estão chegando. Por isso nós consolidamos, por isso nós enviamos por encontro com Deus, por isso nós nos dedicamos a ensiná-los, a discipulá-los, a prepará-los para que eles tenham uma fé sólida. Essa é a visão da nossa igreja. Não somos uma igreja preocupada apenas em encher programações. Somos uma igreja comprometida em formar pessoas. Pessoas que aprendem a viver o evangelho no cotidiano, que crescem no conhecimento da palavra e refletem Cristo nas suas escolhas. Essa é a visão que Deus nos deu. Essa visão tem abençoado você. Essa visão tem abençoado a sua casa. Uma igreja que forma discípulos. E por quê? Porque o testemunho é sustentado por discípulos bem formados. Eu sou igreja quando a palavra molda as minhas decisões. Eu sou igreja quando eu não negocio os princípios bíblicos. Eu sou igreja quando eu vivo o que aprendo. Eu sou igreja quando eu valorizo o ensino e a correção. Eu sou igreja quando eu permito que a palavra me forme e não apenas me informe. Nós somos igreja, querido, quando nós vivemos a palavra, quando nós somos cheios da palavra, não só nos cultos de domingo, mas quando nós estamos espalhados por essa cidade, quando a palavra é carregada no nosso coração. Salmo 119, versículo 11 diz: escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Jesus vai fazer uma ilustração no Sermão do Monte, simples, mas profunda. Está lá em Mateus 7, 24. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas o texto também vai dizer que aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem imprudente que construiu a sua casa sobre a areia, sobre aquilo que era mais barato, sobre aquilo que não tinha investimento de tanto tempo, sobre aquilo que era passageiro. E aí a Bíblia vai dizer nessa ilustração que quando a chuva caiu, quando os ventos sopraram, quando os rios transbordaram, grande foi a ruína daquela casa construída sobre areia. Meus irmãos, e o problema, ele não está na aparência da casa, mas na fundação, no fundamento pelo qual ela foi construída, porque ela não foi construída sobre o fundamento da palavra. A nossa vida precisa ser construída sobre o fundamento da palavra. Meus irmãos, eu posso te dizer algo:
Eu creio que pela permissão de Deus, em muitas situações, a palavra não vai impedir as tempestades de atingir as nossas vidas. Mas uma coisa eu posso te garantir: a palavra vai garantir que o seu testemunho permaneça de pé. A palavra vai garantir que você não desista, que você não caia, que você não retroceda, que você não abandone, que você não deixe o seu testemunho para trás quando você vive a palavra. Passarão céus e terra, mas a sua palavra permanecerá. Eu creio nisso. Te encorajo como o apóstolo Paulo, 2 Timóteo 2,15: esforça-te por apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Meus irmãos, não é possível ser profundo espiritual e superficial na palavra. Você pode levantar a sua mão comigo e dizer essa declaração para a sua própria vida. Diga assim comigo: minha vida será governada pela palavra. Repita isso com mais força: a minha vida será governada pela palavra. Aplauda Jesus, querido. A sua vida será governada pela palavra. É o que sustenta o seu caráter, é o que sustenta os princípios e valores de Deus na sua vida. Agora, Antioquia não era apenas uma igreja bíblica. Conhecimento sem presença vira religião, né, Tony? Apenas conhecer, tem tantos teólogos que conhecem muito, se aprofundam nas escrituras, mas não abrem espaço para o agir do Espírito, e se torna uma religião. Não foi o que aconteceu com Antioquia. Antioquia era uma igreja cheia do Espírito. Fala comigo: cheia do Espírito. Atos 13:2 vai dizer que enquanto eles ministravam ao Senhor, olha, eles ministravam ao Senhor, eles adoravam ao Senhor, havia adoração genuína, espontânea. Isso, queridos, não era num ambiente como esse, com luzes maravilhosas, um telão, não. Isso acontecia nas casas, nas ruas. Era uma igreja espalhada como a igreja de Atos. Adoravam o Senhor, ministravam, jejuavam. Então disse o Espírito Santo. Eu acho precioso isso, porque é uma igreja que tinha caráter, cheia da palavra, mas era uma igreja que abria espaço para o agir do Espírito Santo. Era uma igreja sensível à voz do Espírito Santo. Eu acho maravilhoso. E disse o Espírito Santo. Era uma igreja que ouvia a direção do Espírito Santo. Era uma igreja que tinha intimidade com a pessoa do Espírito Santo, que é o próprio Deus. Porque o testemunho é marcado pelo temor, pela oração, pela direção e pelo poder de Deus. A igreja de Antioquia não pode ser compreendida, como eu falei no começo, isoladamente. Ela é fruto do movimento que começou lá em Jerusalém. Jerusalém foi cheia da presença de Deus. Ali naquele cenáculo, as pessoas foram revestidas de poder. O Espírito Santo que desceu em Pentecostes, ele não mudou. O que mudou aqui foi apenas o cenário. Todos ficaram cheios. A igreja então nasce cheia do Espírito, e isso se manifesta de uma forma clara e visível. Uma das características da igreja em Jerusalém é que eles permaneciam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, do partir do pão, mas era uma igreja também que perseverava na oração. Uma igreja movida pela oração, pelo jejum, pela intimidade, pela busca. Atos 2:43: em cada alma havia temor, e muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Irmãos, onde há temor do Senhor, aonde há perseverança na oração, o Espírito age com liberdade. Antioquia carrega essa marca. Não era apenas uma igreja que orava, era uma igreja que ministrava ao Senhor. Não era uma igreja que apenas buscava respostas, mas era uma igreja que buscava a presença. Esse texto é maravilhoso porque diz que eles serviam, ministravam ao Senhor, buscavam a presença.
Sabe, o que me impactou em ver o acontecimento de ontem nos estádios foram imagens de pessoas buscando com muita intensidade, não a resposta pelo milagre, não a solução para o seu problema financeiro, mas buscando a presença. A Bíblia diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu oro por uma igreja que busca a face do Senhor antes de olhar por aquilo que Ele pode dar, mas está interessada na intimidade. Nós vivemos um tempo em que muitos desejam o poder do Espírito, mas poucos querem viver o temor do Senhor. Atos nos ensina que o sobrenatural não é produzido por técnicas, mas por vidas rendidas, consagradas. Nós somos chamados, queridos, a manter esse equilíbrio todos os dias. Profundidade na palavra, vida de oração constante, dependência do Espírito. Nós precisamos viver isso todos os dias. Eu sou igreja quando eu cultivo o temor do Senhor. Eu sou igreja quando eu faço da oração o meu estilo de vida. Eu sou igreja quando eu dou espaço para o Espírito agir e me direcionar. Quando eu acordo, sabe, toda manhã, e a minha primeira atitude é: Espírito Santo, fala comigo, me direcione, eu quero ouvir a tua voz, me usa nesse dia, para onde o Senhor quer, aonde eu estiver. É um relacionamento, é uma igreja cheia da presença. Em Levítico capítulo 6, versículo 13, vai dizer que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E o fogo, queridos, era um sinal da presença, da consagração contínua do povo diante de Deus. E a responsabilidade do sacerdote, no versículo anterior, era de levar lenha e colocar todas as manhãs. O fogo era divino. A responsabilidade de mantê-lo era nossa. Há uma responsabilidade sobre a nossa geração. A igreja primitiva, as igrejas que foram movidas pelo Espírito Santo no passado, desde o início, foram igrejas marcadas pelo fogo, pela presença visível do Espírito Santo. O fogo que antes estava num altar físico, agora em Jerusalém, está sobre o coração, sobre a vida de pessoas. A Bíblia diz que línguas como de fogo repousaram sobre cada um deles. Era um fogo que se alastrava. E é uma responsabilidade da nossa geração em manter essa chama acesa. Não é da geração só dos adolescentes ou só dos jovens, é da nossa geração. É uma responsabilidade de consagração, de permanência na presença, de sede, de fome. Que nós não só cantemos que eu ainda tenho lenha para queimar nos cultos de domingo, nas programações da igreja, mas que nós possamos viver na segunda, na terça, na quarta, em todos os dias da nossa vida, queimando por Jesus. Essa igreja que impacta uma cidade, é uma igreja que impacta um mundo. O fogo que não é cultivado, meus irmãos, ele só se torna uma boa lembrança. Nós precisamos cultivar a presença. Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Em Atos, esse fogo se alastrou. E assim como em Jerusalém e Antioquia, quando o fogo permanece aceso, o testemunho permanece vivo. Fala comigo: uma igreja com caráter, cheia da palavra, cheia do Espírito. Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que mantém o fogo aceso pela oração, pelo temor e pela obediência. Meus irmãos, a oração, ela não só nos prepara para a obra, a oração é a obra. É a nossa vida constante diante do Senhor. Você está entendendo? Charles Finney vai dizer que o avivamento é resultado de
direto da obediência completa a Deus. Lá em João, capítulo 3, versículo 8, diz que o vento sopra aonde quer. Você ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Sabe, queridos, nós não podemos ver o vento, mas nós podemos perceber, podemos sentir. As folhas se movem, as folhas caem, nós percebemos, temos a sensação. O que eu quero te dizer, queridos, é que o vento do Espírito na sua vida talvez não seja visto com o olhar das pessoas, mas elas irão sentir, elas irão perceber, não apenas um arrepio, mas algo diferente em você. Há uma alegria, há uma constância, há uma vida saudável, porque você está cheio do Espírito Santo. Essa igreja de Antioquia que precisa ser atuante nos nossos dias. O vento está soprando sobre nós. E algo que é poderoso demais, e aqui eu caminho para o último tópico dessa mensagem. Porque uma igreja com caráter, nós, revelando e refletindo Cristo por onde formos, uma igreja cheia da palavra, uma igreja cheia do Espírito. Ah, queridos, o resultado disso é um transbordar. A igreja de Antioquia era uma igreja comprometida com a missão. O testemunho precisa, meus irmãos, transbordar para fora de nós. Nós não podemos viver um inchaço interno. Nós precisamos transbordar. Precisamos ser uma igreja de Antioquia comprometida com a missão. Atos 13:2 diz que enquanto ministravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Meus irmãos, quando eu olho para essa igreja de Antioquia, eu percebo que a missão não foi uma estratégia criada depois do crescimento. Não. Foi a consequência natural de uma igreja viva. Uma igreja viva é uma igreja missionária, comprometida com a missão. Eu não estou falando da nossa instituição, porque somos comprometidos com a missão. Eu estou dizendo da igreja que é você, que sou eu. Uma igreja com caráter, cheia da palavra, do Espírito, inevitavelmente se torna uma igreja em movimento, em ação. Antioquia não apenas acreditava na missão. A Bíblia nos ensina aqui, e eu consigo enxergar isso, que ela formava pessoas para viver a missão. O envio de Paulo e Barnabé não foi um ato isolado, mas um reflexo de uma cultura espiritual, que pessoas bem formadas, maduras, cheias do Espírito e conscientes do propósito do reino de Deus. Igreja, a missão não começa quando nós atravessamos o oceano. Não. A missão começa quando nós entendemos que fomos enviados para onde nós estamos, aonde nós vivemos, aonde trabalhamos, aonde frequentamos. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho, indo e fazendo discípulos. É um progresso. Aonde eu estou, você não precisa marcar na sua agenda que dia da semana você vai evangelizar uma pessoa. Você precisa viver isso como um estilo de vida, com quem você se encontra, com quem você fala. Meu Deus, que o Senhor nos desperte, que o Senhor mexa no nosso interior. Porque a igreja de Atos era uma igreja que nunca separou espiritualidade de missão. Pelo contrário, a Bíblia diz que era uma igreja que vivia de casa em casa, no partir do pão, na comunhão. Era uma igreja missionária por onde estavam. O crescimento não acontecia por concentração, mas por multiplicação.
Essa igreja de Atos, comprometida com a palavra, com uma comunhão autêntica, tinha uma vida de oração, era generosa e dependia da manifestação do Espírito Santo. E como consequência, a cidade era impactada. Meus irmãos, nós precisamos sair do nosso quadrado, precisamos sair da nossa bolha. Algo precisa acontecer dentro de nós, porque talvez nós estamos apenas recebendo informação. Mas a palavra que está sendo pregada aqui, não só essa noite, mas em cada culto, através de cada pastor, de cada líder, é algo que precisa mexer conosco. Precisa haver uma transformação. E Jesus deixou isso bem claro. Qual era o propósito do enchimento do Espírito Santo? É maravilhoso sentir arrepios. Eu sinto, eu amo isso. Meu Deus, eu estou pregando aqui, eu estou arrepiado. Eu fico arrepiado com a palavra de Deus. Meu corpo sente, eu fico tremendo. Essa sensação, esse êxtase é algo maravilhoso, é gostoso. Alegria, satisfação, plenitude. Mas sabe, Atos 1:8 vai dizer: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E para quê? Para serem as minhas testemunhas. O poder tem um propósito, querido, e o propósito é para que você seja uma testemunha. Onde vive, aonde está, aonde habita, aonde frequenta, isso precisa transbordar. Meus irmãos, todas as vezes que nós reduzimos o Espírito Santo a uma experiência apenas, o céu perde o seu propósito. Porque o Espírito Santo não é apenas para uma experiência, tem um propósito: ser testemunha. E eu gosto da progressão desse texto. Ele diz em Jerusalém. Qual é a sua Jerusalém? Qual é a sua vida cotidiana? Onde você habita, onde você está no seu dia a dia? Qual é a sua Jerusalém? Deus está te chamando para ser uma testemunha nesse lugar. Ei, pai de família, você precisa ser uma testemunha de Cristo na vida dos seus filhos, na vida da sua esposa. É na sua Jerusalém, lá na faculdade, quando alguém se levanta contra a palavra de Deus e você se manifesta como um verdadeiro cristão. Você não se envergonha. Você diz aquilo que o apóstolo Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Mas o texto há uma progressão maravilhosa, porque ele diz: na Judéia e em Samaria também. Nós precisamos ser testemunhas em lugares desafiadores. Os judeus não se davam bem com os samaritanos, mas Jesus disse: olha, o poder do Espírito vai levar vocês em lugares que são até desafiadores. Vocês vão romper barreiras para anunciar esse Evangelho. São as favelas aonde nós entramos, são os bairros carentes, são as pessoas em situações deprimidas, distantes, nas vielas, nas esquinas, os viciados. Sabe, são lugares em que nós precisamos romper a nossa barreira social de comunicação, e precisamos muitas vezes descer ao fundo do poço para resgatar uma pessoa. É em Samaria que tem as mulheres samaritanas, depressivas, abandonadas, que precisam ser encontradas por uma fonte, por uma mensagem verdadeira. E eu oro para que Deus coloque na sua frente, nos próximos dias, as samaritanas, os samaritanos, aqueles que ouvirão o Evangelho através da sua vida e trarão uma cidade aos pés de Jesus. Que você encontre os gadarenos, os endemoniados, que ao serem libertos voltarão para os céus e irão anunciar tudo o que Jesus fez. Rompemos barreiras, mas não há limites. A Bíblia diz: sereis minhas testemunhas também, até os confins da terra. Antioquia era os confins da terra nessa ocasião. O Evangelho chegou lá. Os cristãos foram espalhados, dispersos. Não há limites. Eu sei que tem pessoas nesse auditório que Deus quer levantar, Deus quer usar, Deus quer enviar você além do oceano.
Deus quer fazer você entrar em lugares, jovens com chamados, missionários que queimam por uma nação. A Bíblia diz: pede-me e te darei as nações da terra. Isso precisa queimar na nossa juventude. Nós precisamos ir. Precisamos fazer a obra de Deus. Eu creio nesse evangelho, querido. Eu creio que essa mensagem está mexendo com você, mas muito além da didática que eu estou usando, mas o poder do Espírito que há nela. Oh, meu Deus. O avanço do reino começa no próximo e se estende até onde Deus nos enviar. Eu sou igreja quando eu entendo que a minha vida tem uma missão. Eu sou igreja quando eu assumo a responsabilidade pelo avanço do reino. Me perdoe, queridos, eu tenho essa responsabilidade. O Dudu tem, o Antônio tem, nós temos. Mas essa responsabilidade não é só dos pastores. Essa responsabilidade é nossa. Mas ninguém me paga para fazer isso. Não. Alguém pagou um alto preço pela tua vida. Alguém comprou você. Ele te chamou. E Ele não só te chamou, mas a Bíblia diz que Ele comissionou você para a grande obra que Ele quer realizar nessa terra. Deus não nos chama para permanecer, mas para avançar. Antioquia não era composta apenas de enviadores. Ela era formada por gente disponível. Lá havia Barnabés. Lá havia Paulos. A igreja não é composta só daqueles que enviam, mas daqueles que estão disponíveis. Por isso somos uma igreja em células. Uma igreja que as reuniões mais importantes não são apenas as do culto de domingo, mas aquelas que estão espalhadas pelos bairros dessa cidade. Os Paulos, os Barnabés, aqueles que estão sendo enviados. Ei, nós enviamos vários líderes, eles estão espalhados na cidade, estão pregando o evangelho. Mas Deus continua chamando os trabalhadores. Foi a oração que Jesus fez. Ele não orou apenas para que viesse mais colheita. A Bíblia diz que Ele pediu ao Pai e disse: orai, rogai ao Pai para que envie mais trabalhadores, porque a colheita é grande. Há um apelo aqui, e o Senhor continua procurando essa igreja, não perfeita, mas disponível. Aonde estão os trabalhadores? Aonde estão os próximos líderes de célula? Aqueles que vão entrar nas escolas de crescimento, aqueles que vão entrar na escola de ministério. Aonde estão os trabalhadores? Aonde estão aqueles que vão se preparar, que serão formados, que irão abrir as suas vidas para serem discipulados, para um dia serem enviados? Porque nós não somos uma igreja que retém, somos uma igreja que envia. Missão é a identidade da comunidade cristã de Ribeirão Preto. Por isso formamos líderes e por isso enviamos pessoas. Eu termino dizendo algo maravilhoso para você. Uma história. 3 anos atrás eu recebo uma mensagem no meu direct do Instagram. Era um jovem. Demorei um pouquinho para reconhecê-lo e depois consegui me identificar. Ele estava me mandando uma mensagem me agradecendo pelo tempo que eu investi na vida dele. Eu ganhei esse cara para Jesus, eu consolidei ele, levei ele para o encontro com Deus, levei ele para o batismo nas águas, e eu vi ele sendo batizado no Espírito. Era uma célula que eu tinha aqui no Paiva, aqui pertinho de nós. E sabe, depois de um tempo esse jovem se desviou. Eu tentei conectar com ele novamente, mas ele havia decidido seguir a sua vida. Lembre, toda semente que nós lançamos nunca é perdida. Anos depois, esse jovem volta para o Senhor, se reconcilia com Deus, se arrepende dos seus pecados.
E agora ele está escrevendo para mim, mas não é mais aquele adolescente de 15 anos, não. Agora é um homem casado, que havia se reconciliado com o Senhor. Era um homem que tem filhos. E ele estava me agradecendo porque o investimento não foi em vão. E esse investimento atravessou o oceano. Porque esse jovem me escrevia de Portugal me agradecendo que naquele dia ele era um pastor. Ele se tornou um pastor. Foi ungido pastor, servindo uma igreja. Depois, por conta do trabalho, precisou se mudar para a Suíça, na igreja que tinha conexão e que frequentava, sendo atuante como um pastor. Você não tem ideia, querido, do poder do evangelho, até onde ele pode chegar. Fica de pé em nome de Jesus. Nós somos uma igreja que forma discípulos. Nós somos uma igreja que prepara líderes. Somos uma igreja que envia pessoas. Somos uma igreja que entende que missão é a nossa identidade. E sabe o que cada membro, cada pessoa, você que está aqui hoje, precisa entender e compreender claramente? Que você faz parte do avanço do reino de Deus. Que você é a resposta de Deus para alguém. Que você é a igreja onde você está. Eu quero te enviar hoje. Eu não. O Espírito Santo. Para onde você for. Seja na lanchonete que você vai parar agora para pedir um lanche. Num restaurante. Num posto de gasolina que você vai abastecer. Esses dias um jovem me parou. Eu estava no shopping lotado. Esse jovem me parou, batendo nas minhas costas e disse: você é o Gustavo? Eu falei: eu sou, eu não te conheço. Eu falei: você é da igreja? Ele falou: não, eu já fui lá uma vez, 2 vezes apenas. E eu falei: poxa, e você me conhece assim? Não, eu te conheço porque eu vi um vídeo de uma pregação sua, um corte, e aquilo mexeu comigo. Eu tive uma vontade de te conhecer. E do nada você está andando aqui no shopping com a sua família, eu estou te vendo. Eu corri até você, ele estava tremendo. Eu falei: pois bem, eu estou aqui, prazer em te conhecer. Sabe, eu queria pedir que você orasse por mim, porque eu sinto que tem algo de Deus em você que pode transformar a minha vida. Sabe, eu estou sendo perseguido nos meus pensamentos. Eu estou tendo pensamentos compulsivos de morte, de atentado contra a minha vida, numa depressão. Um menino de 17, 18 anos de idade. E eu parei no meio do corredor. Aconteceu há 3 semanas atrás. Eu impus as mãos sobre ele e eu orei por ele. Os meus filhos assistiram aquela cena. Todas as pessoas passavam e aquele jovem estava em lágrimas. Eu anotei o telefone dele e disse: meu querido, eu quero fazer uma casa de paz com você. Eu peguei o contato dele. Eu vou abrir uma casa de paz com ele. Ele não tem muita folga, eu vou ter que fazer lá no shopping, no horário do almoço. Mas Gustavo, a casa de paz só acontece em abril. Quem te disse que você tem data para pregar o evangelho e formar pessoas para Cristo? Começa hoje, começa agora. Esse é o tempo dessa geração. Uma das orações. Esse é o nosso tempo, é a nossa vez, é a nossa chance de mudar o mundo. E sabe de algo incrível, queridos? Uma das orações que mais foram feitas no Descende foi: Senhor, faça de novo para essa geração. E eu quero orar essa noite e dizer: Senhor, faça de novo para essa geração. E se o seu desejo, se a sua resposta é sim, eu não quero que você saia daqui dizendo: essa mensagem foi boa, ela foi maravilhosa de se ouvir. Eu quero que você dê uma resposta para Deus, como Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, envia-me a mim. Eu quero ir, eu estou disponível. Eu quero alinhar o meu coração, o meu caráter. Eu quero me encher da palavra, eu quero ser cheio do Espírito, mas eu quero viver a missão. Se você quer se comprometer, queridos,
Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse para um ambiente, uma atmosfera. Ela está liberada aqui essa noite. Você pode acessar, você vai escolher isso. Não sou eu, não é a minha pregação, não é a mensagem. E a Bíblia diz que os sinais acompanhariam aqueles que crerem. Há uma palavra sendo liberada, há uma atmosfera, algo no céu. Se você quer viver isso, você vai sair do seu lugar. Os ministros vão ministrar ao Senhor. Uma canção será entoada de adoração. E você nesse ambiente, nessa presença, você vai ser cheio do Espírito. Ele vai alinhar a sua vida, o seu caráter. Deus vai mexer com a nossa estrutura. A minha oração hoje é: Senhor, faz de novo o que o Senhor fez aqui nos anos 2000, 2002. Faz de novo. Traz um avivamento sobre a nossa igreja. Desperta os Paulos, os Barnabés, os missionários dessa geração. Capacita, enche do Espírito. Levanta suas mãos, queridos, e entra nessa atmosfera. Entra nesse ambiente.